Pedro! Pedro! Bora, Pedro! Ô, justo, filho de uma puta, vambora! Ei, qual camada de pessoas? Desculpe, vamos ver chegando. Fala, cambada de pessoas! Está começando mais um Bora Fazer um Curta. Para começar, então, o nosso Curta Music, nós vamos falar de uma das maiores trilhas sonoras do PlayStation 1, quiçá a melhor. E talvez uma das melhores trilhas sonoras de todos os jogos. Estamos falando do único Castlevania Symphony of the Night, de 1997, produzido pela Konami. Para começar o nosso vídeo, eu gostaria de falar o seguinte. Como a gente já está começando, esse vídeo está começando a falar sobre games, porque a gente também, depois do nossa segunda temporada, depois do curta, nós vamos começar a fazer vídeos de videogames, falando sobre um pouco de cada videogame, das fichas, dos comentários técnicos, curiosidades em geral. Ok, gente? Então, vamos começar falando com as músicas. Para dar um início às explicações do Curta Music, como ele vai funcionar, nós vamos o quê? Nós vamos analisar, musicalmente falando, e também as músicas, o jogo e como a arte desse jogo, que é um exemplo, afinal de contas, Castlevania é uma das franquias que vinha desenvolvendo isso desde a sua criação em 1986. E isso, por que eu estou falando isso? Naquela época, os artistas, quando eles não podiam ter a sua demonstração de arte nos lugares onde eles queriam, como orquestras, como em pinturas, em filmes, eles teriam que recorrer ao videogame. E vários videogames antigos como Super Mario, vários videogames antigos como Mega Man e o próprio Castlevania e Gradius também. Esses jogos, eles tinham todos esses requisitos artísticos, todos acoplados e formando com sintonia um bom jogo, com boas artes. E isso é o que Castlevania, 60% do que o Castlevania e esses jogos clássicos me remetem. Agora, para começar o nosso vídeo, o nosso Curta Music, eu vou falar agora das músicas. Nossa primeira música é a Player. Meus senhores, para falar um pouco da história do Player, a Player começou no Castlevania Rondo of Blood, de 1994. Um jogo que era uma versão do Castlevania de Super Nintendo e que foi colocado para o PC Engine. Na verdade, esse jogo tinha uma introdução muito parecida com a do Castlevania. Aliás, na verdade, o Castlevania Symphony of the Night, ele tinha uma introdução bem parecida com a do Rondo of Blood, para não dizer a mesma. No início do player, que era a entrada inicial de selecionar caráteres do personagem, selecionar o próprio personagem, colocar o seu nome para jogar o jogo, ia ser, na verdade, uma música referente à época do canto gregoriano, que seria o canto chão, que era todas as pessoas uníssono, todos os cantores uníssono, um coral uníssono, todas as vozes sem fazer aquela segunda voz, aquela tríade, aqueles acordes. Então eles estão uníssonos cantando uma música que se chama Kyrie eleison, que significa Cristo tem-te piedade de nós. E agora, depois eu falo um pouco lá sobre essa música, porque na verdade essa música é uma crítica à época ao machismo da época, que só os homens que poderiam cantar nas igrejas. Então a música no player do Rondo of Blood é feita por mulheres, ou seja, é uma apologia meio que demoníaca, porque naquela época que queria significar alguma coisa demoníaca. Agora, falando da player do Castlevania Symphony of the Night, a player agora tem uma proposta de renovação, né? Como o Castlevania Symphony of the Night foi feito depois do Rondo of Blood, então renovaram com a música a capela por volta do século X, o século que a música já estava indo do canto gregoriano indo para o barroco.
Então é uma música mais harmônica, era uma música com mais riqueza harmônica, e é isso que a Player quer mostrar pra gente de novo, com as mulheres cantando, para demonstrar essa crítica ao nosso... A nossa segunda música agora é o Prologue. O Prologue, o nome já diz, né? Prólogo. Vai falar, é uma música meio que nada a ver com os aspectos de jogo do Castlevania. Você percebe que todas as músicas do Castlevania são meio que influências das músicas do Johann Sebastian Bach, as músicas de Mozart e as músicas de Beethoven. O curioso disso é que essa cena do jogo é para demonstrar fatos da última fase do Round of Blood, que tem uma linha de história para ser seguida. Então, o que acontece? Essa música literalmente era para não ter nenhuma coligação, entre aspas, com aquele jogo do Symphony of the Night. Então essa introdução era justamente para ser fora dos padrões do jogo, para dar essa divisão, né? Não uma divisão, mas essa diferença. A terceira música vai ser a Dança da Ilusão. Dance of Illusions, que é a música do Drácula, que foi tema do Vampire Kisses, do Castlevania Vampire Kisses do Super Nintendo, a versão picareta do Round of Blood, e do próprio Round of Blood. E essa música repete de novo na luta contra o Drácula, que é o nosso primeiro chefão do jogo. E o que acontece? A música Dance of Illusions tem uma história muito engraçada. No primeiro jogo que eu joguei, era no Vampire Kisses, que o Drácula aparece e reaparece ao invés daquela luz que vem do céu, que eu particularmente falando, eu acho que isso é uma coisa muito estranha. Mas ele desaparece em forma de névoa. E a música me faz lembrar de mágico. E me fez na época relembrar. Eu tô lutando contra o Drácula, eu tô lutando contra um mágico. Você pode dizer que o Drácula também era um mágico na época. Enfim, Dança da Ilusão tem uma pegada harmônica que lembra daqueles teatros, daquelas peças teatrais que envolviam mágicos e cacete. A quarta música que nós vamos falar é a Dracula's Castle. O nome já diz a introdução do nosso personagem Alucard, que vai ser o nosso personagem principal, o nosso protagonista, que vai participar da jogatina incompleta até o final do jogo. E ele começa entrando pela porta de início do Castelo de Drácula. O design das fases são bem fiéis aos primeiros jogos do Castlevania, tendo algumas poucas diferenças e tendo que mudar uma coisa ou outra. A música do Dracula's Castle lembra muito todas as introduções de todos os personagens. A Vampire Killer do primeiro jogo do Castlevania, que é o tema de todos os Belmonts, que são os caçadores de vampiros principais. Tem o segundo jogo, que é o Simon's Ten, que é o tema do Simon Belmont, que é um dos primeiros personagens. O Trevor teve também a sua no Castlevania 13, e o Simon voltou a ter a sua no 4. E a 5, o Richter Belmont também teve. E agora, Alucard tem a sua introdução no jogo, agora sendo protagonista. E a música, ela tem aquela pegada de 2x4, aquele compasso 2x4, que é igual a todas as músicas, é fiel a todas as introduções, o modo com que ela é gerada, o modo com que ela foi feita. Então, podemos dizer que foi uma ótima introdução, fiel às outras, de primeira fase de jogo de videogame. Mas acabou o tempo do programa, o diretor avisou. Vamos revelar na semana que vem. Tchau, tchau, até lá!